Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com um mapa. Isso mesmo, um mapa mágico feito por um cartógrafo chamado Jonathan Green. Ele é britânico, meio cientista, meio explorador, e foi contratado para fazer um mapa da Rússia, mas acaba embarcando numa viagem gigante que o leva até a China. Só que nada nessa história é simples, viu? O mapa que ele está desenhando está ligado a um segredo antigo, a uma máscara de ferro e até a um dragão místico. Mas calma que já tudo vai se encaixar. A história já começa com um clima de prisão. Tem um velho sábio chinês, conhecido como o Mestre, preso numa fortaleza britânica bem protegida e controlada pelo comandante James Hook. Sim, o nome dele é o mesmo do Capitão Gancho, mas aqui é só coincidência. Esse comandante é ninguém menos que o personagem do Arnold, cheio de regras, postura militar e com vontade de manter o poder. Já o Mestre está preso injustamente e o tempo todo tenta manter a mente tranquila, mesmo algemado e com uma máscara de ferro escondendo o rosto. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o cartógrafo Green está se metendo em confusão atrás de novas terras. A viagem dele passa por florestas escuras, aldeias cheias de mistério e lugares mágicos, e no meio disso, tudo ele acaba cruzando com guerreiros chineses, criaturas sobrenaturais e até impostores disfarçados. Uma dessas pessoas é uma jovem guerreira que, pasme, é a verdadeira princesa herdeira de uma linhagem mágica, mas que foi expulsa do seu lugar por bruxas gananciosas que tomaram o poder e aprisionaram o dragão da região. Esse dragão, aliás, não é qualquer bicho. Ele tem o poder de controlar o chá. Sim, chá, a bebida mesmo. O dragão dá folhas mágicas que curam, fortalecem e trazem prosperidade, e é por isso que as bruxas o mantêm preso. Elas querem o controle absoluto dessa produção mágica. E adivinha só quem é a única que pode libertar o dragão? A própria princesa, que está tentando reunir forças para tirar o trono das mãos dessas vilãs. Enquanto isso, lá na fortaleza onde o Mestre está preso, o Jackie Chan, sim, ele mesmo, entra na jogada. Ele também está preso, mas diferente de outros presos, ele tem um plano e está doido para escapar com o Mestre. E é aí que ele entra em confronto direto com o comandante Hook, interpretado pelo Arnold. Eles têm uma luta épica de artes marciais versus força bruta, e é uma das partes mais legais do filme. Imagina, Jackie Chan pulando, usando objetos do cenário, desviando com jeitinho, enquanto o Arnold vem pesado, na força bruta, tipo tanque de guerra. É pancadaria divertida com aquele toque exagerado que a gente ama. Enquanto essa treta acontece, o Green finalmente chega à China e percebe que o lugar todo está sob uma espécie de feitiço, dominado pelo medo, pela mentira e por esse chá mágico que só beneficia as bruxas do mal. A missão agora é libertar o dragão, restaurar a ordem e revelar a verdade. E para isso todo mundo se junta. O cartógrafo, a princesa, o mestre, o Jackie Chan e até alguns aliados inesperados. A luta final é cheia de efeitos visuais, explosões, acrobacias e um climinha de conto de fadas misturado com aventura de super-herói. A história já começa num lugar sombrio, uma prisão gigantesca chamada Torre de Londres. Lá dentro, tem um prisioneiro que chama essa atenção de cara. Ele tá sempre com uma máscara de ferro presa ao rosto e ninguém sabe quem ele é de verdade. A galera só conhece ele como o Mestre. Mas o que poucos sabem é que esse velhinho é na verdade um sábio chinês, cheio de conhecimentos antigos e poderes que estão diretamente ligados a algo muito maior que aquela prisão. Só que, por algum motivo misterioso, ele foi preso e mantido ali em segredo, sem direito a se defender, sem julgamento, sem nada. Quem cuida da prisão é o tal do James Hook, um comandante britânico todo rígido, cheio de orgulho do que faz. Ele acha que manter o Mestre preso é uma questão de honra, e poder também, claro. Hook controla tudo ali como se fosse um rei. É nesse mesmo lugar que está o personagem do Jackie Chan, que também foi capturado. Mas diferente do Mestre, ele não está nem um pouco conformado com aquela situação. Ele vive tentando fugir, criando planos mirabolantes e esperando o momento certo. E spoiler, o momento vai chegar. Enquanto tudo isso acontece na Inglaterra, do outro lado do mundo, lá na Rússia, aparece o Jonathan Green, um cartógrafo inglês.
Ele é daqueles caras curiosos, que adoram ciência, mapas, descobertas e que vive se metendo em confusão por onde passa. Ele tinha sido contratado tempos atrás para fazer um mapa detalhado da Rússia, mas agora a nova missão dele vai ainda mais longe. Ele precisa continuar a viagem até chegar na China. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. No caminho, Green encontra uma série de obstáculos: tempestades, florestas cheias de armadilhas, aldeias estranhas e até soldados que querem impedi-lo de seguir. Mas ele não desiste. Cada traço que ele faz no mapa vai revelando um pouco mais sobre o que realmente está escondido naquele território. E aos poucos ele começa a perceber que esse mapa está ligado a algo muito maior. Uma cidade chinesa que vive sob domínio de bruxas, que expulsaram a verdadeira princesa do trono e estão controlando um dragão mágico. Sim, um dragão. Esse dragão não solta fogo, mas ele tem o poder de criar folhas de chá com propriedades mágicas. Cura, energia, força. É tipo um poço de poder infinito. As bruxas estão usando o dragão para manter o povo sob controle e enriquecer às custas dele. A verdadeira herdeira, uma jovem princesa corajosa e cheia de espírito de justiça, teve que fugir e agora vive escondida, planejando como retomar o trono e libertar o dragão. E olha como o destino é maluco. O mestre preso lá na Inglaterra é o único que pode ajudar a princesa a ativar o poder verdadeiro do dragão. Ele conhece os segredos antigos da linhagem dela. E o cartógrafo Green é a ponte entre os dois mundos. Ele é o único com acesso tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, e seu mapa vai unir todas essas pontas. Só que antes de tudo isso acontecer, alguém precisa libertar o mestre da prisão, né? E adivinha quem vai tentar fazer isso? Exatamente. Jackie Chan, o rei dos planos mirabolantes. Ele e o mestre começam a preparar uma fuga espetacular da prisão, usando tudo o que tem ao alcance: cordas, correntes, armadilhas e até os próprios inimigos. Mas o comandante Hook, vivido pelo Arnold, não vai facilitar. Ele quer manter o controle e vai lutar até o fim para impedir essa fuga. É nessa hora que rola a luta mais esperada do filme. Jackie Chan, Kekis, Arnold, Schwarzenegger. É pancadaria de um lado e do outro, com golpes rápidos, porradas pesadas e muito humor no meio. A prisão vira um campo de batalha e todo mundo fica em volta, assistindo como se fosse um duelo de titãs. Enquanto isso, Green continua sua jornada até a China, sem imaginar que tudo o que ele está fazendo com aquele mapa vai levar direto até o dragão, a princesa e o destino de um povo inteiro. O que parecia só uma missão de cartógrafo vai virar uma aventura mágica e decisiva. Depois daquela pancadaria toda entre Jackie Chan e Arnold dentro da prisão, a fuga finalmente acontece. E é daquelas cenas bem estilo Jackie Chan raiz. Ele usa correntes como corda, escala parede, escapa por buraco secreto, faz malabarismo com chave, tudo com muito humor e criatividade. O Arnold, ou melhor, o comandante Hook, até tenta impedir, mas acaba ficando preso no meio do caos. E aí, o mestre e Jack conseguem sair de lá. Enquanto isso, Jonathan Green, o cartógrafo, está cada vez mais próximo da China. Ele chega em um vilarejo meio abandonado, todo tomado por neblina e com o povo morrendo de medo. Ali, ele começa a ouvir histórias sobre a Montanha do Dragão, um lugar sagrado que, segundo a lenda, guarda um espírito milenar preso por bruxaria. Só que ele ainda não sabe que esse espírito é, na verdade, um dragão de verdade, acorrentado pelas vilãs que tomaram o poder da cidade. Nesse ponto, o filme começa a mostrar mais da tal princesa perdida. Ela vive disfarçada, com roupas simples e o rosto coberto, se escondendo entre o povo enquanto monta um plano para retomar o trono. Essa garota é valente de verdade, treinada nas artes marciais, inteligente, corajosa e com um coração gigante. Ela acredita que, com a ajuda certa, pode libertar o dragão e devolver a vida ao reino. E o plano começa a tomar forma quando ela ouve falar do cartógrafo britânico que está desenhando o mapa do mundo todo e se aproximando da Montanha do Dragão. Ela vai atrás dele, achando que ele pode ajudar a revelar os caminhos escondidos e encontrar a prisão do dragão. Só que ela também sabe que não pode confiar em todo mundo, porque espiões das bruxas estão por toda parte. Enquanto isso, as bruxas que mandam na cidade como verdadeiras rainhas tiranas estão de olho em tudo. Elas sabem que a princesa ainda está viva e morrem de medo que ela consiga chegar até o dragão. Por isso,
Elas mandam um exército atrás de Green e espalham armadilhas pelo caminho, tentando atrasar tudo. E é aí que começa a parte mais mágica e cheia de fantasia do filme. No meio da viagem até a montanha, Green se depara com criaturas esquisitas, pessoas amaldiçoadas, guerreiros mágicos e até uma floresta viva, onde as árvores se movem para impedir a passagem. O mapa que ele carrega começa a brilhar em certos pontos, como se reagisse à energia do lugar. É como se ele não estivesse só desenhando o caminho. Ele está abrindo o caminho, como se o mapa fosse uma chave. Tudo começa com um mapa. Isso mesmo, um mapa mágico feito por um cartógrafo chamado Jonathan Green. Ele é britânico, meio cientista, meio explorador, e foi contratado para fazer um mapa da Rússia, mas acaba embarcando numa viagem gigante que o leva até a China. Só que nada nessa história é simples, viu? O mapa que ele está desenhando está ligado a um segredo antigo, a uma máscara de ferro e até a um dragão místico. Mas calma que já tudo vai se encaixar. A história já começa com um clima de prisão. Tem um velho sábio chinês, conhecido como o Mestre, preso numa fortaleza britânica bem protegida e controlada pelo comandante James Hook. Sim, o nome dele é o mesmo do Capitão Gancho, mas aqui é só coincidência. Esse comandante é ninguém menos que o personagem do Arnold, cheio de regras, postura militar e com vontade de manter o poder. Já o Mestre está preso injustamente e o tempo todo tenta manter a mente tranquila, mesmo algemado e com uma máscara de ferro escondendo o rosto. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o cartógrafo Green está se metendo em confusão atrás de novas terras. A viagem dele passa por florestas escuras, aldeias cheias de mistério e lugares mágicos. E no meio disso, tudo ele acaba cruzando com guerreiros chineses, criaturas sobrenaturais e até impostores disfarçados. Uma dessas pessoas é uma jovem guerreira que, pasme, é a verdadeira princesa herdeira de uma linhagem mágica, mas que foi expulsa do seu lugar por bruxas gananciosas que tomaram o poder e aprisionaram o dragão da região. Esse dragão, aliás, não é qualquer bicho. Ele tem o poder de controlar o chá. Sim, chá, a bebida mesmo. O dragão dá folhas mágicas que curam, fortalecem e trazem prosperidade, e é por isso que as bruxas o mantêm preso. Elas querem o controle absoluto dessa produção mágica. E adivinha só quem é a única que pode libertar o dragão? A própria princesa, que está tentando reunir forças para tirar o trono das mãos dessas vilãs. Enquanto isso, lá na fortaleza onde o Mestre está preso, o Jackie Chan, sim, ele mesmo, entra na jogada. Ele também está preso, mas diferente de outros presos, ele tem um plano e tá doido para escapar com o Mestre. E é aí que ele entra em confronto direto com o comandante Hook, interpretado pelo Arnold. Eles têm uma luta épica de artes marciais versus força bruta, e é uma das partes mais legais do filme. Imagina, Jackie Chan pulando, usando objetos do cenário, desviando com jeitinho, enquanto o Arnold vem pesado, na força bruta, tipo tanque de guerra. É pancadaria divertida com aquele toque exagerado que a gente ama. Enquanto essa treta acontece, o Green finalmente chega à China e percebe que o lugar todo está sob uma espécie de feitiço, dominado pelo medo, pela mentira e por esse chá mágico que só beneficia as bruxas do mal. A missão agora é libertar o dragão, restaurar a ordem e revelar a verdade. E para isso todo mundo se junta. O cartógrafo, a princesa, o mestre, o Jackie Chan e até alguns aliados inesperados. A luta final é cheia de efeitos visuais, explosões, acrobacias e um climinha de conto de fadas misturado com aventura de super-herói. A história já começa num lugar sombrio, uma prisão gigantesca chamada Torre de Londres. Lá dentro, tem um prisioneiro que chama essa atenção de cara. Ele tá sempre com uma máscara de ferro presa ao rosto e ninguém sabe quem ele é de verdade. A galera só conhece ele como o Mestre. Mas o que poucos sabem é que esse velhinho é, na verdade, um sábio chinês, cheio de conhecimentos antigos e poderes que estão diretamente ligados a algo muito maior que aquela prisão. Só que, por algum motivo misterioso, ele foi preso e mantido ali em segredo, sem direito a se defender, sem julgamento, sem nada. Quem cuida da prisão é o tal do James Hook, um comandante britânico todo rígido, cheio de orgulho do que faz. Ele acha que manter o mestre preso é uma questão de honra. E poder também, claro. Hook controla tudo ali como se fosse um rei. É nesse mesmo lugar que está o personagem do Jackie Chan, que também foi capturado.
Mas diferente do mestre, ele não está nem um pouco conformado com aquela situação. Ele vive tentando fugir, criando planos mirabolantes e esperando o momento certo. E spoiler, o momento vai chegar. Enquanto tudo isso acontece na Inglaterra, do outro lado do mundo, lá na Rússia, aparece o Jonathan Green, um cartógrafo inglês. Ele é daqueles caras curiosos, que adoram ciência, mapas, descobertas, e que vive se metendo em confusão por onde passa. Ele tinha sido contratado tempos atrás para fazer um mapa detalhado da Rússia. Mas agora, a nova missão dele vai ainda mais longe. Ele precisa continuar a viagem até chegar na China. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. No caminho, Green encontra uma série de obstáculos. Tempestades, florestas cheias de armadilhas, aldeias estranhas e até soldados que querem impedi-lo de seguir. Mas ele não desiste. Cada traço que ele faz no mapa vai revelando um pouco mais sobre o que realmente está escondido naquele território. E aos poucos ele começa a perceber que esse mapa está ligado a algo muito maior. Uma cidade chinesa que vive sob domínio de bruxas, que expulsaram a verdadeira princesa do trono e estão controlando um dragão mágico. Sim, um dragão. Esse dragão não solta fogo, mas ele tem o poder de criar folhas de chá com propriedades mágicas. Cura, energia, força. É tipo um poço de poder infinito. As bruxas estão usando o dragão para manter o povo sob controle e enriquecer às custas dele. A verdadeira herdeira, uma jovem princesa corajosa e cheia de espírito de justiça, teve que fugir e agora vive escondida, planejando como retomar o trono e libertar o dragão. E olha como o destino é maluco. O mestre preso lá na Inglaterra é o único que pode ajudar a princesa a ativar o poder verdadeiro do dragão. Ele conhece os segredos antigos da linhagem dela. E o cartógrafo Green é a ponte entre os dois mundos. Ele é o único com acesso tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, e seu mapa vai unir todas essas pontas. Só que antes de tudo isso acontecer, alguém precisa libertar o mestre da prisão, né? E adivinha quem vai tentar fazer isso? Exatamente. Jackie Chan, o rei dos planos mirabolantes. Ele e o mestre começam a preparar uma fuga espetacular da prisão, usando tudo o que tem ao alcance. Cordas, correntes, armadilhas e até os próprios inimigos. Mas o comandante Hook, vivido pelo Arnold, não vai facilitar. Ele quer manter o controle e vai lutar até o fim para impedir essa fuga. É nessa hora que rola a luta mais esperada do filme. Jackie Chan, Kekis, Arnold Schwarzenegger. É pancadaria de um lado e do outro, com golpes rápidos, porradas pesadas e muito humor no meio. A prisão vira um campo de batalha e todo mundo fica em volta, assistindo como se fosse um duelo de titãs. Enquanto isso, Green continua sua jornada até a China, sem imaginar que tudo o que ele está fazendo com aquele mapa vai levar direto até o dragão, a princesa e o destino de um povo inteiro. O que parecia só uma missão de cartógrafo vai virar uma aventura mágica e decisiva. Depois daquela pancadaria toda entre Jackie Chan e Arnold dentro da prisão, a fuga finalmente acontece. E é daquelas cenas bem estilo Jackie Chan raiz. Ele usa correntes como corda, escala parede, escapa por buraco secreto, faz malabarismo com chave, tudo com muito humor e criatividade. O Arnold, ou melhor, o comandante Hook, até tenta impedir, mas acaba ficando preso no meio do caos. E aí, o mestre e Jack conseguem sair de lá. Enquanto isso, Jonathan Green, o cartógrafo, está cada vez mais próximo da China. Ele chega em um vilarejo meio abandonado, todo tomado por neblina e com o povo morrendo de medo. Ali, ele começa a ouvir histórias sobre a Montanha do Dragão, um lugar sagrado que, segundo a lenda, guarda um espírito milenar preso por bruxaria. Só que ele ainda não sabe que esse espírito é, na verdade, um dragão de verdade, acorrentado pelas vilãs que tomaram o poder da cidade. Nesse ponto, o filme começa a mostrar mais da tal princesa perdida. Ela vive disfarçada, com roupas simples e o rosto coberto, se escondendo entre o povo enquanto monta um plano para retomar o trono. Essa garota é valente de verdade, treinada nas artes marciais, inteligente, corajosa e com um coração gigante. Ela acredita que, com a ajuda certa, pode libertar o dragão e devolver a vida ao reino. E o plano começa a tomar forma quando ela ouve falar do cartógrafo britânico que está desenhando o mapa do mundo todo e se aproximando da Montanha do Dragão. Ela vai atrás dele,
achando que ele pode ajudar a revelar os caminhos escondidos e encontrar a prisão do dragão. Só que ela também sabe que não pode confiar em todo mundo, porque espiões das bruxas estão por toda parte. Enquanto isso, as bruxas que mandam na cidade como verdadeiras rainhas tiranas estão de olho em tudo. Elas sabem que a princesa ainda está viva e morrem de medo que ela consiga chegar até o dragão. Por isso, elas mandam um exército atrás de Green e espalham armadilhas pelo caminho, tentando atrasar tudo. E é aí que começa a parte mais mágica e cheia de fantasia do filme. No meio da viagem até a montanha, Green se depara com criaturas esquisitas, pessoas amaldiçoadas, guerreiros mágicos e até uma floresta viva, onde as árvores se movem para impedir a passagem. O mapa que ele carrega começa a brilhar em certos pontos, como se reagisse à energia do lugar. É como se ele não estivesse só desenhando o caminho. Ele está abrindo o caminho, como se o mapa fosse uma chave. Tudo começa com um mapa. Isso mesmo, um mapa mágico feito por um cartógrafo chamado Jonathan Green. Ele é britânico, meio cientista, meio explorador, e foi contratado para fazer um mapa da Rússia, mas acaba embarcando numa viagem gigante que o leva até a China. Só que nada nessa história é simples, viu? O mapa que ele está desenhando está ligado a um segredo antigo, a uma máscara de ferro e até a um dragão místico. Mas calma que já tudo vai se encaixar. A história já começa com um clima de prisão. Tem um velho sábio chinês, conhecido como o Mestre, preso numa fortaleza britânica bem protegida e controlada pelo comandante James Hook. Sim, o nome dele é o mesmo do Capitão Gancho, mas aqui é só coincidência. Esse comandante é ninguém menos que o personagem do Arnold, cheio de regras, postura militar e com vontade de manter o poder. Já o mestre está preso injustamente e o tempo todo tenta manter a mente tranquila, mesmo algemado e com uma máscara de ferro escondendo o rosto. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o cartógrafo Green está se metendo em confusão atrás de novas terras. A viagem dele passa por florestas escuras, aldeias cheias de mistério e lugares mágicos, e no meio disso, tudo ele acaba cruzando com guerreiros chineses, criaturas sobrenaturais e até impostores disfarçados. Uma dessas pessoas é uma jovem guerreira que, pasme, é a verdadeira princesa herdeira de uma linhagem mágica, mas que foi expulsa do seu lugar por bruxas gananciosas que tomaram o poder e aprisionaram o dragão da região. Esse dragão, aliás, não é qualquer bicho. Ele tem o poder de controlar o chá. Sim, chá, a bebida mesmo. O dragão dá folhas mágicas que curam, fortalecem e trazem prosperidade, e é por isso que as bruxas o mantêm preso. Elas querem o controle absoluto dessa produção mágica. E adivinha só quem é a única que pode libertar o dragão? A própria princesa, que está tentando reunir forças para tirar o trono das mãos dessas vilãs. Enquanto isso, lá na fortaleza onde o mestre está preso, o Jackie Chan, sim, ele mesmo, entra na jogada. Ele também tá preso, mas diferente de outros presos, ele tem um plano e tá doido para escapar com o mestre. E é aí que ele entra em confronto direto com o comandante Hook, interpretado pelo Arnold. Eles têm uma luta épica de artes marciais versus força bruta, e é uma das partes mais legais do filme. Imagina, Jackie Chan pulando, usando objetos do cenário, desviando com jeitinho, enquanto o Arnold vem pesado, na força bruta, tipo tanque de guerra. É pancadaria divertida com aquele toque exagerado que a gente ama. Enquanto essa treta acontece, o Green finalmente chega à China e percebe que o lugar todo está sob uma espécie de feitiço, dominado pelo medo, pela mentira e por esse chá mágico que só beneficia as bruxas do mal. A missão agora é libertar o dragão, restaurar a ordem e revelar a verdade. E para isso todo mundo se junta. O cartógrafo, a princesa, o mestre, o Jackie Chan e até alguns aliados inesperados. A luta final é cheia de efeitos visuais, explosões, acrobacias e um climinha de conto de fadas misturado com aventura de super-herói. A história já começa num lugar sombrio, uma prisão gigantesca chamada Torre de Londres. Lá dentro, tem um prisioneiro que chama essa atenção de cara. Ele tá sempre com uma máscara de ferro presa ao rosto e ninguém sabe quem ele é de verdade. A galera só conhece ele como o Mestre. Mas o que poucos sabem é que esse velhinho é, na verdade, um sábio chinês, cheio de conhecimentos antigos e poderes que estão diretamente ligados a algo muito maior que aquela prisão. Só que, por algum motivo misterioso, ele foi preso e mantido ali em segredo,
sem direito a se defender, sem julgamento, sem nada. Quem cuida da prisão é o tal do James Hook, um comandante britânico todo rígido, cheio de orgulho do que faz. Ele acha que manter o mestre preso é uma questão de honra. E poder também, claro. Hook controla tudo ali como se fosse um rei. É nesse mesmo lugar que está o personagem do Jackie Chan, que também foi capturado. Mas diferente do mestre, ele não está nem um pouco conformado com aquela situação. Ele vive tentando fugir, criando planos mirabolantes e esperando o momento certo. E spoiler, o momento vai chegar. Enquanto tudo isso acontece na Inglaterra, do outro lado do mundo, lá na Rússia, aparece o Jonathan Green, um cartógrafo inglês. Ele é daqueles caras curiosos, que adoram ciência, mapas, descobertas, e que vive se metendo em confusão por onde passa. Ele tinha sido contratado tempos atrás para fazer um mapa detalhado da Rússia, mas agora a nova missão dele vai ainda mais longe. Ele precisa continuar a viagem até chegar na China. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. No caminho, Green encontra uma série de obstáculos. Tempestades, florestas cheias de armadilhas, aldeias estranhas e até soldados que querem impedi-lo de seguir. Mas ele não desiste. Cada traço que ele faz no mapa vai revelando um pouco mais sobre o que realmente está escondido naquele território. E aos poucos ele começa a perceber que esse mapa está ligado a algo muito maior. Uma cidade chinesa que vive sob domínio de bruxas, que expulsaram a verdadeira princesa do trono e estão controlando um dragão mágico. Sim, um dragão. Esse dragão não solta fogo, mas ele tem o poder de criar folhas de chá com propriedades mágicas. Cura, energia, força. É tipo um poço de poder infinito. As bruxas estão usando o dragão para manter o povo sob controle e enriquecer às custas dele. A verdadeira herdeira, uma jovem princesa corajosa e cheia de espírito de justiça, teve que fugir e agora vive escondida, planejando como retomar o trono e libertar o dragão. E olha como o destino é maluco. O mestre preso lá na Inglaterra é o único que pode ajudar a princesa a ativar o poder verdadeiro do dragão. Ele conhece os segredos antigos da linhagem dela. E o cartógrafo Green é a ponte entre os dois mundos. Ele é o único com acesso tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, e seu mapa vai unir todas essas pontas. Só que antes de tudo isso acontecer, alguém precisa libertar o mestre da prisão, né? E adivinha quem vai tentar fazer isso? Exatamente. Jackie Chan, o rei dos planos mirabolantes. Ele e o mestre começam a preparar uma fuga espetacular da prisão, usando tudo o que tem ao alcance. Cordas, correntes, armadilhas e até os próprios inimigos. Mas o comandante Hook, vivido pelo Arnold, não vai facilitar. Ele quer manter o controle e vai lutar até o fim para impedir essa fuga. É nessa hora que rola a luta mais esperada do filme. Jackie Chan, Kekis, Arnold Schwarzenegger. É pancadaria de um lado e do outro, com golpes rápidos, porradas pesadas e muito humor no meio. A prisão vira um campo de batalha e todo mundo fica em volta, assistindo como se fosse um duelo de titãs. Enquanto isso, Green continua sua jornada até a China, sem imaginar que tudo o que ele está fazendo com aquele mapa vai levar direto até o dragão, a princesa e o destino de um povo inteiro. O que parecia só uma missão de cartógrafo vai virar uma aventura mágica e decisiva. Depois daquela pancadaria toda entre Jackie Chan e Arnold dentro da prisão, a fuga finalmente acontece. E é daquelas cenas bem estilo Jackie Chan raiz. Ele usa correntes como corda, escala parede, escapa por buraco secreto, faz malabarismo com chave, tudo com muito humor e criatividade. O Arnold, ou melhor, o comandante Hook, até tenta impedir, mas acaba ficando preso no meio do caos. E aí, o mestre e Jack conseguem sair de lá. Enquanto isso, Jonathan Green, o cartógrafo, está cada vez mais próximo da China. Ele chega em um vilarejo meio abandonado, todo tomado por neblina e com o povo morrendo de medo. Ali, ele começa a ouvir histórias sobre a Montanha do Dragão, um lugar sagrado que, segundo a lenda, guarda um espírito milenar preso por bruxaria. Só que ele ainda não sabe que esse espírito é, na verdade, um dragão de verdade, acorrentado pelas vilãs que tomaram o poder da cidade. Nesse ponto, o filme começa a mostrar mais da tal princesa perdida. Ela vive disfarçada, com roupas simples e o rosto coberto, se escondendo entre o povo enquanto monta um plano para retomar o trono. Essa garota é valente de verdade.
Treinada nas artes marciais, inteligente, corajosa e com um coração gigante, ela acredita que, com a ajuda certa, pode libertar o dragão e devolver a vida ao reino. E o plano começa a tomar forma quando ela ouve falar do cartógrafo britânico que está desenhando o mapa do mundo todo e se aproximando da Montanha do Dragão. Ela vai atrás dele, achando que ele pode ajudar a revelar os caminhos escondidos e encontrar a prisão do dragão. Só que ela também sabe que não pode confiar em todo mundo, porque espiões das bruxas estão por toda parte. Enquanto isso, as bruxas que mandam na cidade como verdadeiras rainhas tiranas estão de olho em tudo. Elas sabem que a princesa ainda está viva e morrem de medo que ela consiga chegar até o dragão. Por isso, elas mandam um exército atrás de Green e espalham armadilhas pelo caminho, tentando atrasar tudo. E é aí que começa a parte mais mágica e cheia de fantasia do filme. No meio da viagem até a montanha, Green se depara com criaturas esquisitas, pessoas amaldiçoadas, guerreiros mágicos e até uma floresta viva, onde as árvores se movem para impedir a passagem. O mapa que ele carrega começa a brilhar em certos pontos, como se reagisse à energia do lugar. É como se ele não estivesse só desenhando o caminho. Ele está abrindo o caminho, como se o mapa fosse uma chave. Tudo começa com um mapa. Isso mesmo, um mapa mágico feito por um cartógrafo chamado Jonathan Green. Ele é britânico, meio cientista, meio explorador, e foi contratado para fazer um mapa da Rússia, mas acaba embarcando numa viagem gigante que o leva até a China. Só que nada nessa história é simples, viu? O mapa que ele está desenhando está ligado a um segredo antigo, a uma máscara de ferro e até a um dragão místico. Mas calma que já tudo vai se encaixar. A história já começa com um clima de prisão. Tem um velho sábio chinês, conhecido como o Mestre, preso numa fortaleza britânica bem protegida e controlada pelo comandante James Hook. Sim, o nome dele é o mesmo do Capitão Gancho, mas aqui é só coincidência. Esse comandante é ninguém menos que o personagem do Arnold, cheio de regras, postura militar e com vontade de manter o poder. Já o mestre está preso injustamente e o tempo todo tenta manter a mente tranquila, mesmo algemado e com uma máscara de ferro escondendo o rosto. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o cartógrafo Green está se metendo em confusão atrás de novas terras. A viagem dele passa por florestas escuras, aldeias cheias de mistério e lugares mágicos, e no meio disso, tudo ele acaba cruzando com guerreiros chineses, criaturas sobrenaturais e até impostores disfarçados. Uma dessas pessoas é uma jovem guerreira que, pasme, é a verdadeira princesa herdeira de uma linhagem mágica, mas que foi expulsa do seu lugar por bruxas gananciosas que tomaram o poder e aprisionaram o dragão da região. Esse dragão, aliás, não é qualquer bicho. Ele tem o poder de controlar o chá. Sim, chá, a bebida mesmo. O dragão dá folhas mágicas que curam, fortalecem e trazem prosperidade, e é por isso que as bruxas o mantêm preso. Elas querem o controle absoluto dessa produção mágica. E adivinha só quem é a única que pode libertar o dragão? A própria princesa, que está tentando reunir forças para tirar o trono das mãos dessas vilãs. Enquanto isso, lá na fortaleza onde o mestre está preso, o Jackie Chan, sim, ele mesmo, entra na jogada. Ele também está preso, mas diferente de outros presos, ele tem um plano e tá doido para escapar com o mestre. E é aí que ele entra em confronto direto com o comandante Hook, interpretado pelo Arnold. Eles têm uma luta épica de artes marciais versus força bruta, e é uma das partes mais legais do filme. Imagina, Jackie Chan pulando, usando objetos do cenário, desviando com jeitinho, enquanto o Arnold vem pesado, na força bruta, tipo tanque de guerra. É pancadaria divertida com aquele toque exagerado que a gente ama. Enquanto essa treta acontece, o Green finalmente chega à China e percebe que o lugar todo está sob uma espécie de feitiço, dominado pelo medo, pela mentira e por esse chá mágico que só beneficia as bruxas do mal. A missão agora é libertar o dragão, restaurar a ordem e revelar a verdade. E para isso todo mundo se junta. O cartógrafo, a princesa, o mestre, o Jackie Chan e até alguns aliados inesperados. A luta final é cheia de efeitos visuais, explosões, acrobacias e um climinha de conto de fadas misturado com aventura de super-herói. A história já começa num lugar sombrio, uma prisão gigantesca chamada Torre de Londres. Lá dentro, tem um prisioneiro que chama essa atenção de cara.
Ele tá sempre com uma máscara de ferro presa ao rosto e ninguém sabe quem ele é de verdade. A galera só conhece ele como o Mestre. Mas o que poucos sabem é que esse velhinho é, na verdade, um sábio chinês, cheio de conhecimentos antigos e poderes que estão diretamente ligados a algo muito maior que aquela prisão. Só que, por algum motivo misterioso, ele foi preso e mantido ali em segredo, sem direito a se defender, sem julgamento, sem nada. Quem cuida da prisão é o tal do James Hook, um comandante britânico todo rígido, cheio de orgulho do que faz. Ele acha que manter o mestre preso é uma questão de honra, e poder também, claro. Hook controla tudo ali como se fosse um rei. É nesse mesmo lugar que está o personagem do Jackie Chan, que também foi capturado. Mas diferente do mestre, ele não está nem um pouco conformado com aquela situação. Ele vive tentando fugir, criando planos mirabolantes e esperando o momento certo. E spoiler, o momento vai chegar. Enquanto tudo isso acontece na Inglaterra, do outro lado do mundo, lá na Rússia, aparece o Jonathan Green, um cartógrafo inglês. Ele é daqueles caras curiosos, que adoram ciência, mapas, descobertas, e que vive se metendo em confusão por onde passa. Ele tinha sido contratado tempos atrás para fazer um mapa detalhado da Rússia, mas agora a nova missão dele vai ainda mais longe. Ele precisa continuar a viagem até chegar na China. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. No caminho, Green encontra uma série de obstáculos, tempestades, florestas cheias de armadilhas, aldeias estranhas e até soldados que querem impedi-lo de seguir. Mas ele não desiste. Cada traço que ele faz no mapa vai revelando um pouco mais sobre o que realmente está escondido naquele território. E aos poucos ele começa a perceber que esse mapa está ligado a algo muito maior. Uma cidade chinesa que vive sob domínio de bruxas, que expulsaram a verdadeira princesa do trono e estão controlando um dragão mágico. Sim, um dragão. Esse dragão não solta fogo, mas ele tem o poder de criar folhas de chá com propriedades mágicas. Cura, energia, força. É tipo um poço de poder infinito. As bruxas estão usando o dragão para manter o povo sob controle e enriquecer às custas dele. A verdadeira herdeira, uma jovem princesa corajosa e cheia de espírito de justiça, teve que fugir e agora vive escondida, planejando como retomar o trono e libertar o dragão. E olha como o destino é maluco. O mestre preso lá na Inglaterra é o único que pode ajudar a princesa a ativar o poder verdadeiro do dragão. Ele conhece os segredos antigos da linhagem dela. E o cartógrafo Green é a ponte entre os dois mundos. Ele é o único com acesso tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, e seu mapa vai unir todas essas pontas. Só que antes de tudo isso acontecer, alguém precisa libertar o mestre da prisão, né? E adivinha quem vai tentar fazer isso? Exatamente. Jackie Chan, o rei dos planos mirabolantes. Ele e o mestre começam a preparar uma fuga espetacular da prisão, usando tudo o que tem ao alcance. Cordas, correntes, armadilhas e até os próprios inimigos. Mas o comandante Hook, vivido pelo Arnold, não vai facilitar. Ele quer manter o controle e vai lutar até o fim para impedir essa fuga. É nessa hora que rola a luta mais esperada do filme. Jackie Chan, Kekis, Arnold, Schwarzenegger. É pancadaria de um lado e do outro, com golpes rápidos, porradas pesadas e muito humor no meio. A prisão vira um campo de batalha e todo mundo fica em volta, assistindo como se fosse um duelo de titãs. Enquanto isso, Green continua sua jornada até a China, sem imaginar que tudo o que ele está fazendo com aquele mapa vai levar direto até o dragão, a princesa e o destino de um povo inteiro. O que parecia só uma missão de cartógrafo vai virar uma aventura mágica e decisiva. Depois daquela pancadaria toda entre Jackie Chan e Arnold dentro da prisão, a fuga finalmente acontece. E é daquelas cenas bem estilo Jackie Chan raiz. Ele usa correntes como corda, escala parede, escapa por buraco secreto, faz malabarismo com chave, tudo com muito humor e criatividade. O Arnold, ou melhor, o comandante Hook, até tenta impedir, mas acaba ficando preso no meio do caos. E aí, o mestre e Jack conseguem sair de lá. Enquanto isso, Jonathan Green, o cartógrafo, está cada vez mais próximo da China. Ele chega em um vilarejo meio abandonado, todo tomado por neblina e com o povo morrendo de medo. Ali, ele começa a ouvir histórias sobre a Montanha do Dragão, um lugar sagrado que, segundo a lenda,
guarda um espírito milenar preso por bruxaria. Só que ele ainda não sabe que esse espírito é, na verdade, um dragão de verdade, acorrentado pelas vilãs que tomaram o poder da cidade. Nesse ponto, o filme começa a mostrar mais da tal princesa perdida. Ela vive disfarçada, com roupas simples e o rosto coberto, se escondendo entre o povo enquanto monta um plano para retomar o trono. Essa garota é valente de verdade, treinada nas artes marciais, inteligente, corajosa e com um coração gigante. Ela acredita que, com a ajuda certa, pode libertar o dragão e devolver a vida ao reino. E o plano começa a tomar forma quando ela ouve falar do cartógrafo britânico que está desenhando o mapa do mundo todo e se aproximando da Montanha do Dragão. Ela vai atrás dele, achando que ele pode ajudar a revelar os caminhos escondidos e encontrar a prisão do dragão. Só que ela também sabe que não pode confiar em todo mundo, porque espiões das bruxas estão por toda parte. Enquanto isso, as bruxas que mandam na cidade como verdadeiras rainhas tiranas estão de olho em tudo. Elas sabem que a princesa ainda está viva e morrem de medo que ela consiga chegar até o dragão. Por isso, elas mandam um exército atrás de Green e espalham armadilhas pelo caminho, tentando atrasar tudo. E é aí que começa a parte mais mágica e cheia de fantasia do filme. No meio da viagem até a montanha, Green se depara com criaturas esquisitas, pessoas amaldiçoadas, guerreiros mágicos e até uma floresta viva, onde as árvores se movem para impedir a passagem. O mapa que ele carrega começa a brilhar em certos pontos, como se reagisse à energia do lugar. É como se ele não estivesse só desenhando o caminho. Ele está abrindo o caminho, como se o mapa fosse uma chave. Tudo começa com um mapa. Isso mesmo, um mapa mágico feito por um cartógrafo chamado Jonathan Green. Ele é britânico, meio cientista, meio explorador, e foi contratado para fazer um mapa da Rússia, mas acaba embarcando numa viagem gigante que o leva até a China. Só que nada nessa história é simples, viu? O mapa que ele está desenhando está ligado a um segredo antigo, a uma máscara de ferro e até a um dragão místico. Mas calma que já tudo vai se encaixar. A história já começa com um clima de prisão. Tem um velho sábio chinês, conhecido como o Mestre, preso numa fortaleza britânica bem protegida e controlada pelo comandante James Hook. Sim, o nome dele é o mesmo do Capitão Gancho, mas aqui é só coincidência. Esse comandante é ninguém menos que o personagem do Arnold, cheio de regras, postura militar e com vontade de manter o poder. Já o mestre está preso injustamente e o tempo todo tenta manter a mente tranquila, mesmo algemado e com uma máscara de ferro escondendo o rosto. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o cartógrafo Green está se metendo em confusão atrás de novas terras. A viagem dele passa por florestas escuras, aldeias cheias de mistério e lugares mágicos, e no meio disso, tudo ele acaba cruzando com guerreiros chineses, criaturas sobrenaturais e até impostores disfarçados. Uma dessas pessoas é uma jovem guerreira que, pasme, é a verdadeira princesa herdeira de uma linhagem mágica, mas que foi expulsa do seu lugar por bruxas gananciosas que tomaram o poder e aprisionaram o dragão da região. Esse dragão, aliás, não é qualquer bicho. Ele tem o poder de controlar o chá. Sim, chá, a bebida mesmo. O dragão dá folhas mágicas que curam, fortalecem e trazem prosperidade, e é por isso que as bruxas o mantêm preso. Elas querem o controle absoluto dessa produção mágica. E adivinha só quem é a única que pode libertar o dragão? A própria princesa, que está tentando reunir forças para tirar o trono das mãos dessas vilãs. Enquanto isso, lá na fortaleza onde o mestre está preso, o Jackie Chan, sim, ele mesmo, entra na jogada. Ele também está preso, mas diferente de outros presos, ele tem um plano e tá doido para escapar com o mestre. E é aí que ele entra em confronto direto com o comandante Hook, interpretado pelo Arnold. Eles têm uma luta épica de artes marciais versus força bruta, e é uma das partes mais legais do filme. Imagina, Jackie Chan pulando, usando objetos do cenário, desviando com jeitinho, enquanto o Arnold vem pesado, na força bruta, tipo tanque de guerra. É pancadaria divertida com aquele toque exagerado que a gente ama. Enquanto essa treta acontece, o Green finalmente chega à China e percebe que o lugar todo está sob uma espécie de feitiço, dominado pelo medo, pela mentira e por esse chá mágico que só beneficia as bruxas do mal. A missão agora é libertar o dragão, restaurar a ordem e revelar a verdade. E para isso todo mundo se junta.
O cartógrafo, a princesa, o mestre, o Jackie Chan e até alguns aliados inesperados. A luta final é cheia de efeitos visuais, explosões, acrobacias e um climinha de conto de fadas misturado com aventura de super-herói. A história já começa num lugar sombrio, uma prisão gigantesca chamada Torre de Londres. Lá dentro, tem um prisioneiro que chama essa atenção de cara. Ele tá sempre com uma máscara de ferro presa ao rosto e ninguém sabe quem ele é de verdade. A galera só conhece ele como o mestre. Mas o que poucos sabem é que esse velhinho é, na verdade, um sábio chinês, cheio de conhecimentos antigos e poderes que estão diretamente ligados a algo muito maior que aquela prisão. Só que, por algum motivo misterioso, ele foi preso e mantido ali em segredo, sem direito a se defender, sem julgamento, sem nada. Quem cuida da prisão é o tal do James Hook, um comandante britânico todo rígido, cheio de orgulho do que faz. Ele acha que manter o mestre preso é uma questão de honra. E poder também, claro. Hook controla tudo ali como se fosse um rei. É nesse mesmo lugar que está o personagem do Jackie Chan, que também foi capturado. Mas diferente do mestre, ele não está nem um pouco conformado com aquela situação. Ele vive tentando fugir, criando planos mirabolantes e esperando o momento certo. E spoiler, o momento vai chegar. Enquanto tudo isso acontece na Inglaterra, do outro lado do mundo, lá na Rússia, aparece o Jonathan Green, um cartógrafo inglês. Ele é daqueles caras curiosos, que adoram ciência, mapas, descobertas, e que vive se metendo em confusão por onde passa. Ele tinha sido contratado tempos atrás para fazer um mapa detalhado da Rússia, mas agora a nova missão dele vai ainda mais longe. Ele precisa continuar a viagem até chegar na China. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. No caminho, Green encontra uma série de obstáculos, tempestades, florestas cheias de armadilhas, aldeias estranhas e até soldados que querem impedi-lo de seguir. Mas ele não desiste. Cada traço que ele faz no mapa vai revelando um pouco mais sobre o que realmente está escondido naquele território. E aos poucos ele começa a perceber que esse mapa está ligado a algo muito maior. Uma cidade chinesa que vive sob domínio de bruxas, que expulsaram a verdadeira princesa do trono e estão controlando um dragão mágico. Sim, um dragão. Esse dragão não solta fogo, mas ele tem o poder de criar folhas de chá com propriedades mágicas. Cura, energia, força. É tipo um poço de poder infinito. As bruxas estão usando o dragão para manter o povo sob controle e enriquecer às custas dele. A verdadeira herdeira, uma jovem princesa corajosa e cheia de espírito de justiça, teve que fugir e agora vive escondida, planejando como retomar o trono e libertar o dragão. E olha como o destino é maluco. O mestre preso lá na Inglaterra é o único que pode ajudar a princesa a ativar o poder verdadeiro do dragão. Ele conhece os segredos antigos da linhagem dela. E o cartógrafo Green é a ponte entre os dois mundos. Ele é o único com acesso tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, e seu mapa vai unir todas essas pontas. Só que antes de tudo isso acontecer, alguém precisa libertar o mestre da prisão, né? E adivinha quem vai tentar fazer isso? Exatamente. Jackie Chan, o rei dos planos mirabolantes. Ele e o mestre começam a preparar uma fuga espetacular da prisão, usando tudo o que tem ao alcance. Cordas, correntes, armadilhas e até os próprios inimigos. Mas o comandante Hook, vivido pelo Arnold, não vai facilitar. Ele quer manter o controle e vai lutar até o fim para impedir essa fuga. É nessa hora que rola a luta mais esperada do filme. Jackie Chan, Kekis, Arnold, Schwarzenegger. É pancadaria de um lado e do outro, com golpes rápidos, porradas pesadas e muito humor no meio. A prisão vira um campo de batalha e todo mundo fica em volta, assistindo como se fosse um duelo de titãs. Enquanto isso, Green continua sua jornada até a China, sem imaginar que tudo o que ele está fazendo com aquele mapa vai levar direto até o dragão, a princesa e o destino de um povo inteiro. O que parecia só uma missão de cartógrafo vai virar uma aventura mágica e decisiva. Depois daquela pancadaria toda entre Jackie Chan e Arnold dentro da prisão, a fuga finalmente acontece. E é daquelas cenas bem estilo Jackie Chan raiz. Ele usa correntes como corda, escala parede, escapa por buraco secreto, faz malabarismo com chave, tudo com muito humor e criatividade. O Arnold, ou melhor, o comandante Hook, até tenta impedir,
mas acaba ficando preso no meio do caos. E aí, o mestre e Jack conseguem sair de lá. Enquanto isso, Jonathan Green, o cartógrafo, está cada vez mais próximo da China. Ele chega em um vilarejo meio abandonado, todo tomado por neblina e com o povo morrendo de medo. Ali, ele começa a ouvir histórias sobre a Montanha do Dragão, um lugar sagrado que, segundo a lenda, guarda um espírito milenar preso por bruxaria. Só que ele ainda não sabe que esse espírito é, na verdade, um dragão de verdade, acorrentado pelas vilãs que tomaram o poder da cidade. Nesse ponto, o filme começa a mostrar mais da tal princesa perdida. Ela vive disfarçada, com roupas simples e o rosto coberto, se escondendo entre o povo enquanto monta um plano para retomar o trono. Essa garota é valente de verdade, treinada nas artes marciais, inteligente, corajosa e com um coração gigante. Ela acredita que, com a ajuda certa, pode libertar o dragão e devolver a vida ao reino. E o plano começa a tomar forma quando ela ouve falar do cartógrafo britânico que está desenhando o mapa do mundo todo e se aproximando da Montanha do Dragão. Ela vai atrás dele, achando que ele pode ajudar a revelar os caminhos escondidos e encontrar a prisão do dragão. Só que ela também sabe que não pode confiar em todo mundo, porque espiões das bruxas estão por toda parte. Enquanto isso, as bruxas que mandam na cidade como verdadeiras rainhas tiranas estão de olho em tudo. Elas sabem que a princesa ainda está viva e morrem de medo que ela consiga chegar até o dragão. Por isso, elas mandam um exército atrás de Green e espalham armadilhas pelo caminho, tentando atrasar tudo. E é aí que começa a parte mais mágica e cheia de fantasia do filme. No meio da viagem até a montanha, Green se depara com criaturas esquisitas, pessoas amaldiçoadas, guerreiros mágicos e até uma floresta viva, onde as árvores se movem para impedir a passagem. O mapa que ele carrega começa a brilhar em certos pontos, como se reagisse à energia do lugar. É como se ele não estivesse só desenhando o caminho. Ele está abrindo o caminho, como se o mapa fosse uma chave. Tudo começa com um mapa. Isso mesmo, um mapa mágico feito por um cartógrafo chamado Jonathan Green. Ele é britânico, meio cientista, meio explorador, e foi contratado para fazer um mapa da Rússia, mas acaba embarcando numa viagem gigante que o leva até a China. Só que nada nessa história é simples, viu? O mapa que ele está desenhando está ligado a um segredo antigo, a uma máscara de ferro e até a um dragão místico. Mas calma que já tudo vai se encaixar. A história já começa com um clima de prisão. Tem um velho sábio chinês, conhecido como o Mestre, preso numa fortaleza britânica bem protegida e controlada pelo comandante James Hook. Sim, o nome dele é o mesmo do Capitão Gancho, mas aqui é só coincidência. Esse comandante é ninguém menos que o personagem do Arnold, cheio de regras, postura militar e com vontade de manter o poder. Já o mestre está preso injustamente e o tempo todo tenta manter a mente tranquila, mesmo algemado e com uma máscara de ferro escondendo o rosto. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o cartógrafo Green está se metendo em confusão atrás de novas terras. A viagem dele passa por florestas escuras, aldeias cheias de mistério e lugares mágicos, e no meio disso, tudo ele acaba cruzando com guerreiros chineses, criaturas sobrenaturais e até impostores disfarçados. Uma dessas pessoas é uma jovem guerreira que, pasme, é a verdadeira princesa herdeira de uma linhagem mágica, mas que foi expulsa do seu lugar por bruxas gananciosas que tomaram o poder e aprisionaram o dragão da região. Esse dragão, aliás, não é qualquer bicho. Ele tem o poder de controlar o chá. Sim, chá, a bebida mesmo. O dragão dá folhas mágicas que curam, fortalecem e trazem prosperidade, e é por isso que as bruxas o mantêm preso. Elas querem o controle absoluto dessa produção mágica. E adivinha só quem é a única que pode libertar o dragão? A própria princesa, que está tentando reunir forças para tirar o trono das mãos dessas vilãs. Enquanto isso, lá na fortaleza onde o mestre está preso, o Jackie Chan, sim, ele mesmo, entra na jogada. Ele também está preso, mas diferente de outros presos, ele tem um plano e está doido para escapar com o mestre. E é aí que ele entra em confronto direto com o comandante Hook, interpretado pelo Arnold. Eles têm uma luta épica de artes marciais versus força bruta, e é uma das partes mais legais do filme. Imagina, Jackie Chan pulando, usando objetos do cenário, desviando com jeitinho, enquanto o Arnold vem pesado, na força bruta, tipo tanque de guerra.
É pancadaria divertida com aquele toque exagerado que a gente ama. Enquanto essa treta acontece, o Green finalmente chega à China e percebe que o lugar todo está sob uma espécie de feitiço, dominado pelo medo, pela mentira e por esse chá mágico que só beneficia as bruxas do mal. A missão agora é libertar o dragão, restaurar a ordem e revelar a verdade. E para isso todo mundo se junta. O cartógrafo, a princesa, o mestre, o Jackie Chan e até alguns aliados inesperados. A luta final é cheia de efeitos visuais, explosões, acrobacias e um climinha de conto de fadas misturado com aventura de super-herói. A história já começa num lugar sombrio, uma prisão gigantesca chamada Torre de Londres. Lá dentro, tem um prisioneiro que chama essa atenção de cara. Ele tá sempre com uma máscara de ferro presa ao rosto e ninguém sabe quem ele é de verdade. A galera só conhece ele como o Mestre. Mas o que poucos sabem é que esse velhinho é, na verdade, um sábio chinês, cheio de conhecimentos antigos e poderes que estão diretamente ligados a algo muito maior que aquela prisão. Só que, por algum motivo misterioso, ele foi preso e mantido ali em segredo, sem direito a se defender, sem julgamento, sem nada. Quem cuida da prisão é o tal do James Hook, um comandante britânico todo rígido, cheio de orgulho do que faz. Ele acha que manter o mestre preso é uma questão de honra. E poder também, claro. Hook controla tudo ali como se fosse um rei. É nesse mesmo lugar que está o personagem do Jackie Chan, que também foi capturado. Mas diferente do mestre, ele não está nem um pouco conformado com aquela situação. Ele vive tentando fugir, criando planos mirabolantes e esperando o momento certo. E spoiler, o momento vai chegar. Enquanto tudo isso acontece na Inglaterra, do outro lado do mundo, lá na Rússia, aparece o Jonathan Green, um cartógrafo inglês. Ele é daqueles caras curiosos, que adoram ciência, mapas, descobertas, e que vive se metendo em confusão por onde passa. Ele tinha sido contratado tempos atrás para fazer um mapa detalhado da Rússia, mas agora a nova missão dele vai ainda mais longe. Ele precisa continuar a viagem até chegar na China. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. No caminho, Green encontra uma série de obstáculos, tempestades, florestas cheias de armadilhas, aldeias estranhas e até soldados que querem impedi-lo de seguir. Mas ele não desiste. Cada traço que ele faz no mapa vai revelando um pouco mais sobre o que realmente está escondido naquele território. E aos poucos ele começa a perceber que esse mapa está ligado a algo muito maior. Uma cidade chinesa que vive sob domínio de bruxas, que expulsaram a verdadeira princesa do trono e estão controlando um dragão mágico. Sim, um dragão. Esse dragão não solta fogo, mas ele tem o poder de criar folhas de chá com propriedades mágicas. Cura, energia, força. É tipo um poço de poder infinito. As bruxas estão usando o dragão para manter o povo sob controle e enriquecer às custas dele. A verdadeira herdeira, uma jovem princesa corajosa e cheia de espírito de justiça, teve que fugir e agora vive escondida, planejando como retomar o trono e libertar o dragão. E olha como o destino é maluco. O mestre preso lá na Inglaterra é o único que pode ajudar a princesa a ativar o poder verdadeiro do dragão. Ele conhece os segredos antigos da linhagem dela. E o cartógrafo Green é a ponte entre os dois mundos. Ele é o único com acesso tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, e seu mapa vai unir todas essas pontas. Só que antes de tudo isso acontecer, alguém precisa libertar o mestre da prisão, né? E adivinha quem vai tentar fazer isso? Exatamente. Jackie Chan, o rei dos planos mirabolantes. Ele e o mestre começam a preparar uma fuga espetacular da prisão, usando tudo o que tem ao alcance. Cordas, correntes, armadilhas e até os próprios inimigos. Mas o comandante Hook, vivido pelo Arnold, não vai facilitar. Ele quer manter o controle e vai lutar até o fim para impedir essa fuga. É nessa hora que rola a luta mais esperada do filme. Jackie Chan, Kekis, Arnold, Schwarzenegger. É pancadaria de um lado e do outro, com golpes rápidos, porradas pesadas e muito humor no meio. A prisão vira um campo de batalha e todo mundo fica em volta, assistindo como se fosse um duelo de titãs. Enquanto isso, Green continua sua jornada até a China, sem imaginar que tudo o que ele está fazendo com aquele mapa vai levar direto até o dragão, a princesa e o destino de um povo inteiro.
O que parecia só uma missão de cartógrafo vai virar uma aventura mágica e decisiva. Depois daquela pancadaria toda entre Jackie Chan e Arnold dentro da prisão, a fuga finalmente acontece. E é daquelas cenas bem estilo Jackie Chan raiz. Ele usa correntes como corda, escala parede, escapa por buraco secreto, faz malabarismo com chave, tudo com muito humor e criatividade. O Arnold, ou melhor, o comandante Hook, até tenta impedir, mas acaba ficando preso no meio do caos. E aí, o mestre e Jack conseguem sair de lá. Enquanto isso, Jonathan Green, o cartógrafo, está cada vez mais próximo da China. Ele chega em um vilarejo meio abandonado, todo tomado por neblina e com o povo morrendo de medo. Ali, ele começa a ouvir histórias sobre a Montanha do Dragão, um lugar sagrado que, segundo a lenda, guarda um espírito milenar preso por bruxaria. Só que ele ainda não sabe que esse espírito é, na verdade, um dragão de verdade, acorrentado pelas vilãs que tomaram o poder da cidade. Nesse ponto, o filme começa a mostrar mais da tal princesa perdida. Ela vive disfarçada, com roupas simples e o rosto coberto, se escondendo entre o povo enquanto monta um plano para retomar o trono. Essa garota é valente de verdade, treinada nas artes marciais, inteligente, corajosa e com um coração gigante. Ela acredita que, com a ajuda certa, pode libertar o dragão e devolver a vida ao reino. E o plano começa a tomar forma quando ela ouve falar do cartógrafo britânico que está desenhando o mapa do mundo todo e se aproximando da Montanha do Dragão. Ela vai atrás dele, achando que ele pode ajudar a revelar os caminhos escondidos e encontrar a prisão do dragão. Só que ela também sabe que não pode confiar em todo mundo, porque espiões das bruxas estão por toda parte. Enquanto isso, as bruxas que mandam na cidade como verdadeiras rainhas tiranas estão de olho em tudo. Elas sabem que a princesa ainda está viva e morrem de medo que ela consiga chegar até o dragão. Por isso, elas mandam um exército atrás de Green e espalham armadilhas pelo caminho, tentando atrasar tudo. E é aí que começa a parte mais mágica e cheia de fantasia do filme. No meio da viagem até a montanha, Green se depara com criaturas esquisitas, pessoas amaldiçoadas, guerreiros mágicos e até uma floresta viva, onde as árvores se movem para impedir a passagem. O mapa que ele carrega começa a brilhar em certos pontos, como se reagisse à energia do lugar. É como se ele não estivesse só desenhando o caminho. Ele está abrindo o caminho, como se o mapa fosse uma chave. Tudo começa com um mapa. Isso mesmo, um mapa mágico feito por um cartógrafo chamado Jonathan Green. Ele é britânico, meio cientista, meio explorador, e foi contratado para fazer um mapa da Rússia, mas acaba embarcando numa viagem gigante que o leva até a China. Só que nada nessa história é simples, viu? O mapa que ele está desenhando está ligado a um segredo antigo, a uma máscara de ferro e até a um dragão místico. Mas calma que já tudo vai se encaixar. A história já começa com um clima de prisão. Tem um velho sábio chinês, conhecido como o Mestre, preso numa fortaleza britânica bem protegida e controlada pelo comandante James Hook. Sim, o nome dele é o mesmo do Capitão Gancho, mas aqui é só coincidência. Esse comandante é ninguém menos que o personagem do Arnold, cheio de regras, postura militar e com vontade de manter o poder. Já o mestre está preso injustamente e o tempo todo tenta manter a mente tranquila, mesmo algemado e com uma máscara de ferro escondendo o rosto. Enquanto isso, lá do outro lado do mundo, o cartógrafo Green está se metendo em confusão atrás de novas terras. A viagem dele passa por florestas escuras, aldeias cheias de mistério e lugares mágicos, e no meio disso, tudo ele acaba cruzando com guerreiros chineses, criaturas sobrenaturais e até impostores disfarçados. Uma dessas pessoas é uma jovem guerreira que, pasme, é a verdadeira princesa herdeira de uma linhagem mágica, mas que foi expulsa do seu lugar por bruxas gananciosas que tomaram o poder e aprisionaram o dragão da região. Esse dragão, aliás, não é qualquer bicho. Ele tem o poder de controlar o chá. Sim, chá, a bebida mesmo. O dragão dá folhas mágicas que curam, fortalecem e trazem prosperidade, e é por isso que as bruxas o mantêm preso. Elas querem o controle absoluto dessa produção mágica. E adivinha só quem é a única que pode libertar o dragão? A própria princesa, que está tentando reunir forças para tirar o trono das mãos dessas vilãs. Enquanto isso, lá na fortaleza onde o mestre está preso, o Jackie Chan, sim, ele mesmo, entra na jogada. Ele também está preso, mas diferente de outros presos,
Ele tem um plano e tá doido pra escapar com o mestre. E é aí que ele entra em confronto direto com o comandante Hook, interpretado pelo Arnold. Eles têm uma luta épica de artes marciais versus força bruta e é uma das partes mais legais do filme. Imagina, Jackie Chan pulando, usando objetos do cenário, desviando com jeitinho, enquanto o Arnold vem pesado, na força bruta, tipo tanque de guerra. É pancadaria divertida com aquele toque exagerado que a gente ama. Enquanto essa treta acontece, o Green finalmente chega à China e percebe que o lugar todo está sob uma espécie de feitiço, dominado pelo medo, pela mentira e por esse chá mágico que só beneficia as bruxas do mal. A missão agora é libertar o dragão, restaurar a ordem e revelar a verdade. E para isso todo mundo se junta. O cartógrafo, a princesa, o mestre, o Jackie Chan e até alguns aliados inesperados. A luta final é cheia de efeitos visuais, explosões, acrobacias e um climinha de conto de fadas misturado com aventura de super-herói. A história já começa num lugar sombrio, uma prisão gigantesca chamada Torre de Londres. Lá dentro, tem um prisioneiro que chama essa atenção de cara. Ele tá sempre com uma máscara de ferro presa ao rosto e ninguém sabe quem ele é de verdade. A galera só conhece ele como o mestre. Mas o que poucos sabem é que esse velhinho é, na verdade, um sábio chinês, cheio de conhecimentos antigos e poderes que estão diretamente ligados a algo muito maior que aquela prisão. Só que, por algum motivo misterioso, ele foi preso e mantido ali em segredo, sem direito a se defender, sem julgamento, sem nada. Quem cuida da prisão é o tal do James Hook, um comandante britânico todo rígido, cheio de orgulho do que faz. Ele acha que manter o mestre preso é uma questão de honra. E poder também, claro. Hook controla tudo ali como se fosse um rei. É nesse mesmo lugar que está o personagem do Jackie Chan, que também foi capturado. Mas diferente do mestre, ele não está nem um pouco conformado com aquela situação. Ele vive tentando fugir, criando planos mirabolantes e esperando o momento certo. E spoiler, o momento vai chegar. Enquanto tudo isso acontece na Inglaterra, do outro lado do mundo, lá na Rússia, aparece o Jonathan Green, um cartógrafo inglês. Ele é daqueles caras curiosos, que adoram ciência, mapas, descobertas e que vive se metendo em confusão por onde passa. Ele tinha sido contratado tempos atrás para fazer um mapa detalhado da Rússia, mas agora a nova missão dele vai ainda mais longe. Ele precisa continuar a viagem até chegar na China. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. No caminho, Green encontra uma série de obstáculos. Tempestades, florestas cheias de armadilhas, aldeias estranhas e até soldados que querem impedi-lo de seguir. Mas ele não desiste. Cada traço que ele faz no mapa vai revelando um pouco mais sobre o que realmente está escondido naquele território. E aos poucos ele começa a perceber que esse mapa está ligado a algo muito maior. Uma cidade chinesa que vive sob domínio de bruxas, que expulsaram a verdadeira princesa do trono e estão controlando um dragão mágico. Sim, um dragão. Esse dragão não solta fogo, mas ele tem o poder de criar folhas de chá com propriedades mágicas. Cura, energia, força. É tipo um poço de poder infinito. As bruxas estão usando o dragão para manter o povo sob controle e enriquecer às custas dele. A verdadeira herdeira, uma jovem princesa corajosa e cheia de espírito de justiça, teve que fugir e agora vive escondida, planejando como retomar o trono e libertar o dragão. E olha como o destino é maluco. O mestre preso lá na Inglaterra é o único que pode ajudar a princesa a ativar o poder verdadeiro do dragão. Ele conhece os segredos antigos da linhagem dela. E o cartógrafo Green é a ponte entre os dois mundos. Ele é o único com acesso tanto ao Ocidente quanto ao Oriente, e seu mapa vai unir todas essas pontas. Só que antes de tudo isso acontecer, alguém precisa libertar o mestre da prisão, né? E adivinha quem vai tentar fazer isso? Exatamente. Jackie Chan, o rei dos planos mirabolantes. Ele e o mestre começam a preparar uma fuga espetacular da prisão, usando tudo o que tem ao alcance. Cordas, correntes, armadilhas e até os próprios inimigos. Mas o comandante Hook, vivido pelo Arnold, não vai facilitar. Ele quer manter o controle e vai lutar até o fim para impedir essa fuga. É nessa hora que rola a luta mais esperada do filme. Jackie Chan, Kekis, Arnold, Schwarzenegger. É pancadaria de um lado e do outro, com golpes rápidos,
porradas pesadas e muito humor no meio. A prisão vira um campo de batalha e todo mundo fica em volta, assistindo como se fosse um duelo de titãs. Enquanto isso, Green continua sua jornada até a China, sem imaginar que tudo o que ele está fazendo com aquele mapa vai levar direto até o dragão, a princesa e o destino de um povo inteiro. O que parecia só uma missão de cartógrafo vai virar uma aventura mágica e decisiva. Depois daquela pancadaria toda entre Jackie Chan e Arnold dentro da prisão, a fuga finalmente acontece. E é daquelas cenas bem estilo Jackie Chan raiz. Ele usa correntes como corda, escala parede, escapa por buraco secreto, faz malabarismo com chave, tudo com muito humor e criatividade. O Arnold, ou melhor, o comandante Hook, até tenta impedir, mas acaba ficando preso no meio do caos. E aí, o mestre e Jack conseguem sair de lá. Enquanto isso, Jonathan Green, o cartógrafo, está cada vez mais próximo da China. Ele chega em um vilarejo meio abandonado, todo tomado por neblina e com o povo morrendo de medo. Ali, ele começa a ouvir histórias sobre a Montanha do Dragão, um lugar sagrado que, segundo a lenda, guarda um espírito milenar preso por bruxaria. Só que ele ainda não sabe que esse espírito é, na verdade, um dragão de verdade, acorrentado pelas vilãs que tomaram o poder da cidade. Nesse ponto, o filme começa a mostrar mais da tal princesa perdida. Ela vive disfarçada, com roupas simples e o rosto coberto, se escondendo entre o povo enquanto monta um plano para retomar o trono. Essa garota é valente de verdade, treinada nas artes marciais, inteligente, corajosa e com um coração gigante. Ela acredita que, com a ajuda certa, pode libertar o dragão e devolver a vida ao reino. E o plano começa a tomar forma quando ela ouve falar do cartógrafo britânico que está desenhando o mapa do mundo todo e se aproximando da Montanha do Dragão. Ela vai atrás dele, achando que ele pode ajudar a revelar os caminhos escondidos e encontrar a prisão do dragão. Só que ela também sabe que não pode confiar em todo mundo, porque espiões das bruxas estão por toda parte. Enquanto isso, as bruxas que mandam na cidade como verdadeiras rainhas tiranas estão de olho em tudo. Elas sabem que a princesa ainda está viva e morrem de medo que ela consiga chegar até o dragão. Por isso, elas mandam um exército atrás de Green e espalham armadilhas pelo caminho, tentando atrasar tudo. E é aí que começa a parte mais mágica e cheia de fantasia do filme. No meio da viagem até a montanha, Green se depara com criaturas esquisitas, pessoas amaldiçoadas, guerreiros mágicos e até uma floresta viva, onde as árvores se movem para impedir a passagem. O mapa que ele carrega começa a brilhar em certos pontos, como se reagisse à energia do lugar. É como se ele não estivesse só desenhando o caminho. Ele está abrindo o caminho, como se o mapa fosse uma chave. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.